Abra a sua Bíblia e faça essa leitura comigo, acompanhe juntamente comigo esse trecho da Palavra de Deus que vamos ler, vamos meditar e vamos refletir juntos nesta noite. E eu gostaria que você acompanhasse isso na sua Bíblia também, para que a Bíblia seja o teu principal instrumento de direção, o principal instrumento guia para você. E nós vamos nesse momento então iniciar a leitura de Eclesiastes 11, que nos diz algo muito importante e que devemos e precisamos refletir, pensar e avaliar. E o trecho diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento e nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha que precioso esses 5 versículos. Mas vamos continuar, e diz assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. E aí ele continua agora com um conselho aos mais novos. Ele diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste o teu coração, ele continua, da mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembrem-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes às suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem, o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu.
Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Se há algo que o ser humano sempre buscou e continuamente está buscando, principalmente nas últimas décadas em que nós estamos vivendo, é encontrar uma forma de prolongar a vida. E se nós formos observar, realmente nós tivemos um avanço nisso nos últimos anos. Eu me lembro claramente de ver recentemente uma notícia de um jornal falando sobre uma idosa de 30 e poucos anos que havia morrido. Uma idosa de 30 e poucos anos é jovem, mas lá atrás, no passado, a expectativa de vida, né, ela realmente era muito pequena. Hoje aumentou e as pessoas querem mais. E se nós fizermos uma breve pesquisa no Google, nós vamos perceber que em pouco tempo a condição e a média de vida das pessoas, ela aumentou de forma substancial, de forma surpreendente. Questões relacionadas à saúde, principalmente nesses tempos em que nós passamos tão recentemente de pandemia e agora vivendo aqui no nosso estado do Paraná uma epidemia de dengue de níveis realmente assustadores. Tudo isso tem ocupado espaço nos jornais, nos programas, nas TVs, nas redes sociais, na internet. Pesquisas e descobertas que já vinham se propagando lá atrás, hoje se tornam realidades. Algumas trazem aí a cura para alguns tipos de câncer. Já temos aí a suposta vacina da dengue, suposta não, porque ela já está circulando. E tudo isso visando preservar a saúde dessa geração que quer ser a geração sadia, a geração, vamos dizer assim, sarada, a geração que curte a qualidade de vida. E na medida que nós vamos avançando nesse tempo, nós vamos encontrando um aumento das pessoas que estão preocupados com este cuidado, praticando esportes, buscando realmente fazer exercícios, se alimentar de comidas naturais. Tanto é que hoje os produtores de orgânicos estão voltando com toda a força. Uma geração que está aí em busca da defesa da natureza e tudo mais. Mas nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo realmente é um tempo bastante sério, em que outra preocupação tem pairado no ar e tem realmente espreitado a vida de muita gente. A cabeça. A cabeça. E a pergunta que se faz nesta noite é: como é que está a sua cabeça? Entre essas pessoas que estão aparentemente saudáveis fisicamente, há muita gente que está doente da cabeça. Não é louco, não. Não é pirado, não. É doente da cabeça, doente da alma. Gastam tempos enormes, muitas vezes, cuidando do exterior, mas acabam ouvindo tudo, não filtrando nada, consumindo aí certas ideologias e conteúdos que não fazem bem, não processam essas coisas e estão lutando pela vida, mas acabam caminhando para uma morte que não é a morte física, mas a morte interior, a morte que mais preocupa. De um lado nós encontramos pessoas que muitas vezes também, do outro lado, estão vivendo um excelente estado de saúde mental, mas não têm saúde física. E às vezes são pessoas que estão trancados nos seus escritórios, dentro das suas casas, consumindo comidas realmente gordurosas, aumentando o seu colesterol, muitas vezes não tendo a prática de pelo menos uma caminhada, alguma coisa que possa lhe ajudar a cultivar a saúde física, e muito menos cultivando também uma vida social de qualquer tipo,
um tempo de recreação para se distrair, para poder realmente ter uma cabeça que esteja realmente mais estruturada. Eu estava lendo um texto dos reverendos Wilson Emerick de Souza e do reverendo Augusto César Pinheiro, e eles escreveram algo que eu achei extraordinário e que eu concordo absolutamente naquele texto, que há uma grande necessidade de resgatar uma máxima latina, que você provavelmente já deve ter ouvido, os mais velhos devem ouvir, que diz o seguinte: mente sã, corpo são. Esta semana eu dei uma notícia na rádio, na hora do almoço, no jornal, que falava a respeito de uma senhorinha que estava com 122 anos. E aí, então, havia a história da vida desta senhorinha. Ela era de uma família simples e humilde. Logo, novinha, perdeu o pai e a mãe, se tornou órfã. Aí foi morar em um orfanato. E neste orfanato, e é isso que você ouviu mesmo, 122 anos, tá? E neste orfanato, ela viveu praticamente boa parte da sua vida. E quando não podia mais estar neste orfanato, ela então mudou-se para um outro lugar de habitação social, onde muitas pessoas moravam juntas ali, e ali ela vivia. E agora, depois de algum tempo morando naquele lugar, quando já chegou a fase da idade, da velhice, ela foi morar no asilo onde ela está até hoje. E ela então foi interrogada sobre como é que ela conseguiu viver 122 anos. E aí nós vamos pensar, veja tudo o que ela viveu. Ficou órfã logo cedo, morou em orfanato, morou de favor, foi para um asilo, mas o sorriso daquela mulher, segundo a reportagem, a alegria dela era contagiante dentro do asilo, contagiante para as pessoas que estavam ao seu redor, porque esta máxima na vida desta mulher era extremamente importante. Mente sã, corpo são. A grande necessidade que existe hoje, principalmente nessa situação que vivemos hoje, esse pós-pandemia, que parece que faz uma eternidade, mas foi há 1 ano e meio atrás, onde muitas coisas mudaram, onde o mundo está mudando de forma enlouquecedora. Há a necessidade de buscar equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Há uma necessidade, é preciso isso. Nós somos uma geração privilegiada, nós dispomos de muita informação, mas nós continuamos no nosso quadrado, nós não temos coragem de romper a nossa zona de conforto para voltarmos aos propósitos de vida que Deus tem para cada ser humano desde que o mundo foi criado, desde que esta vida se iniciou. E no meio cristão religioso, então, nós podemos encontrar, e são muitos, os fanáticos que defendem que as doenças são sinônimo de pecado na vida das pessoas, que nesse mesmo grupo encontramos pessoas que supervalorizam a alma, mas esquecem do corpo e por assim vai. Há 2 anos atrás, fui diagnosticado com a síndrome de burnout. Confesso que vivi uma das piores experiências da minha vida naquele período de pelo menos 6 meses, em que, graças à ajuda e à direção de profissionais, eu consegui avançar e vencer esta etapa. Não que ela tenha sido vencida de forma absoluta, e muitas vezes bate aquele extremo cansaço, muitas vezes bate aquele extremo desânimo, porém, nós temos que entender que existe algo maior do que a parte externa do corpo que nós precisamos tratar e que nós precisamos
levar a sério, que é o nosso interior. Primeiro vamos distinguir as doenças que existem nos nossos dias de hoje. Por exemplo, as doenças naturais, aquelas doenças congênitas, aquelas doenças que a gente pegou por contaminação, outros pegaram por desnutrição, seja lá como for, mas enfim, as doenças naturais que fazem parte do nosso dia a dia. Aí nós vamos pensar nas outras doenças que são as doenças psicossomáticas. E estas são muito sérias e muito importantes para nós relevarmos e pensarmos e avaliarmos se nós não estamos doentes, porque a nossa cabeça não vai bem. E dessas doenças psicossomáticas, nós temos as que atacam, por exemplo, o aparelho digestivo. E aí nós vamos ter aquelas que a gente ouve muito, anorexia, bulimia, e muitas vezes nós pensamos, nossa, graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas há pessoas que têm náuseas, que têm vômito, que têm cólicas, que têm diarreia, e isto está relacionado à situação de trauma emocional e estresse que essa pessoa vive. Trauma emocional e estresse que realmente faz mal. Eu me lembro claramente, há pelo menos uns 15 anos atrás, quando eu estava numa situação difícil, quando eu estava vivendo um momento também de saúde debilitada, e ninguém encontrava o que é que eu tinha. E então fui descobrir, depois de muito passar por diversos médicos, lá na Universidade da Unicamp, em São Paulo, que eu estava com uma intolerância à lactose. E me deram um medicamento. E eu me lembro claramente que numa certa noite, passando por uma igreja onde preguei em Votorantim, ao terminar eu testemunhei sobre isso, que graças a Deus eu tinha encontrado qual era o meu problema. Uma senhora, uma jovem senhora chegou para mim e disse, pastor, eu a conhecia já há algum tempo, olha, eu vou deixar esse cartão para você. É do médico que tratou o meu pai, que viveu a mesma situação que o senhor está vivendo aí. Procure-a, ela é ali de Sorocaba. Eu agradeci, enfiei o cartão no bolso e não dei muita trela, mas passados 2, 3, 4 dias, essa mulher me manda uma mensagem e diz, o senhor conseguiu marcar com o médico? E como é que eu ia dizer consegui se eu não tinha feito? Não podia mentir. E aí então o que fiz eu? Liguei para esta médica e marquei uma consulta que foi 2 semanas depois. Confirmei com esta mulher que eu tinha conseguido marcar a consulta. E quando sentei-me em frente da médica com aquela pilha de exames na minha mão e contando tudo que eu tinha, ela me ouviu. Aí em seguida ela empurrou todos os exames para o lado e disse, eu não quero ver esses exames. Era uma gastro. Era uma mulher especializada na área que eu estava enfrentando, que eram os problemas gastrointestinais. E ela disse, e eu disse o que eu fazia, eu disse quem eu era. E ela olhou para mim e disse assim, sabe qual é o problema de vocês, pastores? Vocês querem carregar o mundo nas costas e por isso vocês estão adoecendo. Eu lembrei-me desta médica quando agora, há 2 anos atrás, eu sentei-me diante do médico psiquiatra que me atendeu no meu momento de síndrome de Burnout. E ele me fez uma pergunta olhando nos meus olhos, porque eu disse a ele que era pastor. Eu disse a ele que estava ainda exercendo o meu ministério. E ele me fez uma pergunta. Me responda uma coisa, pastor. O que é amor para o senhor? Nossa, aí eu quis fazer bonito, quis fazer graça, mostrar que eu sabia e fui profundamente a 1 Coríntios 13 e disse, o amor não busca o seu próprio interesse, não trata com pouco caso, o amor pá. Ele olhou para mim e disse, este é o problema da maioria dos cristãos. Porque avaliam o amor e a sua vida cristã com base nesse texto.
qual é o maior mandamento de Jesus, pastor? E eu disse a ele, está lá em Mateus 22, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui aquele médico olhou para mim e disse, e você se ama? Porque se você se ama, você vai precisar cuidar de você. E além das doenças do aparelho digestivo, tem as doenças psicossomáticas do aparelho respiratório. Tem gente que está tossindo, que tem perturbações de linguagem, que tem falta de ar, que tem respiração ofegante porque estão doentes psicomaticamente. Tem também as doenças psicossomáticas do aparelho cardiovascular. Tem gente que tem taquicardia, tem gente que tem hipotensão, tem gente que tem hipertensão arterial. Coisas passageiras que dão no momento e somem. Por quê? Porque estão doentes psicossomaticamente falando. Doenças psicossomáticas do aparelho locomotor. Tem gente que está com tensão muscular, tem câimbras, tem tremores, tem arrepios e não sabe de onde está vindo, mas está vindo justamente do problema que está acontecendo aqui. Doenças psicossomáticas do aparelho cutâneo. Pessoas com alergias, com reações vasomotoras, com palidez, com sudorese e tantas coisas mais. A ideia aqui nesta noite não é abordar e nem falar do assunto pela perspectiva médica ou científica. Eu quero falar aqui com o objetivo de despertar em você, que se diz cristão, que é cristão, que você precisa glorificar a Deus através da busca da saúde integral que envolve a sua mente. E eu quero dizer para você que antes de falar com você nesta noite, Deus tem falado ao meu coração. Deus tem tocado o meu coração e dizendo, cuide de você. E muitas vezes nós nos doamos muito, nós oferecemos muito, e nos decepcionamos porque muitas vezes não recebemos nada em troca. Não recebemos por aquilo que fazemos da forma como gostaríamos, mas nós estamos colocando nas pessoas a expectativa que elas não têm. E não podemos esperar que elas nos dê aquilo que nós esperamos. Então Deus deseja o melhor para os seus filhos. Deus deseja que sejamos saudáveis, física, mentalmente, para assim sermos instrumentos dele, para assim ajudarmos outras pessoas, para assim testificarmos dessa transformação que está ocorrendo em nós. E então eu quero aqui apresentar nesta noite algumas sugestões que eu encontrei nas minhas leituras, para que você possa desfrutar de uma saúde física e mental que faça a diferença, que possa te ajudar, que te faça ficar de pé. A primeira coisa que você tem que colocar na tua mente é que você precisa compreender que as doenças são parte da vida. Nós vivemos num meio cristão que ele é tão divergente, como eu já disse anteriormente, que há aqueles que afirmam que as doenças são fruto de pecado, que as doenças são fruto de desvio da caminhada com Deus e por isso o indivíduo está doente. Mas como eu já disse aqui anteriormente, o sofrimento humano, as doenças, as crises são consequências do pecado que entrou no mundo a partir de Adão e Eva. E que existem no mundo e que qualquer um de nós podemos contrair essas doenças. Porém, o fato de estar com uma doença não significa que você está em pecado. Você está apenas debilitado fisicamente. E se nós formos observar aqui, à luz da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia que Ele nos deixou para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, nós vamos perceber que na perspectiva bíblica, os seres humanos estão sujeitos a contrair doenças, estão sujeitos a ficarem abalados, abatidos, ainda que sejam grandes servos e servas de Deus. E se nós lermos as Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos perceber que muitos servos de Deus
contraíram enfermidades. Muitos servos de Deus viveram algumas enfermidades terríveis nas suas vidas. E se nós formos pensar e lembrar em um personagem específico, nós vamos pensar de Jó. A doença dele era proveniente de uma permissão que Deus havia dado. Deus havia autorizado Satanás de tocar no seu corpo. Não matá-lo, mas tocar no seu corpo. Agora observe. Ele perdeu a saúde física, mas ele não perdeu a saúde mental e psíquica. Jó não enlouqueceu. Jó ainda manteve a sua sobriedade. Vamos pensar em Davi. Suas dores eram de origem pecaminosa, ou seja, de pecados guardados e ocultados no seu coração. E ele mesmo conta no Salmo 38 que essa situação pecaminosa afetava todo o seu organismo. Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheci. E esses pecados produziram dores nos meus ossos, dores lombares, taquicardia, ferimentos com cicatrizações demoradas. Por quê? Porque, neste caso, era doença, resultado de pecado, porém, ainda assim, Deus amava Davi. Agora vamos pensar em Paulo. Paulo, ele nos conta que a sua doença era de origem física e não espiritual, mas foi uma doença explorada pelo inimigo, pelo diabo, está lá em Gálatas 4, 13 a 15. Satanás usou isso para lançar dúvidas, para desestruturar esse servo de Deus nas suas fraquezas. E o que chama mais atenção aqui é que Deus não o curou, mas o tratou pela sua graça, evitando assim que Paulo se exaltasse no seu ministério, achando-se o tal. Aí a gente pensa em outro, muito próximo de Paulo, que foi Timóteo. Outro exemplo, suas enfermidades eram frequentes, se originavam de uma natureza humana debilitada. E se nós observarmos 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, nós vamos descobrir que ele tinha problemas estomacais, mas era um grande servo de Deus. O que ocorre aqui é que, infelizmente, principalmente dentro das igrejas, a doença está geralmente vinculada ao pecado. E essa luta em favor da saúde, enquanto vivemos nessa terra, vai ser interminável. Você pode estar bem agora, mas amanhã você pode não estar. Alguns de vocês que estão me assistindo aqui nesse momento lutaram contra a doença da dengue, que tem atingido aqui o nosso estado e a nossa região, principalmente. Aqui, a nossa região onde nós estamos está em primeiro lugar nos casos de dengue de todo o estado do Paraná. Para você que está em São Paulo aí, você não tem ideia, mas nós temos aqui na proximidade uma cidade chamada Apucarana, com perto de 140 mil habitantes, cercada por cidades pequenas como Califórnia, que está a 20 quilômetros, Marilândia do Sul, que está um pouco mais, Rio Bom, que está um pouco mais, Mauá da Serra, por outro lado, Jandaia do Sul, Cambira e etc., e para os outros lados também. E somam-se aqui mais ou menos 250, 300 mil habitantes nesta região, e nós temos aí um número elevadíssimo e assustador de casos de dengue. E alguns dos nossos queridos irmãos foram atingidos por estas doenças. Mas isto não significa que estamos isentos. Essa luta em favor da saúde, enquanto nós vivemos nessa terra, vai ser interminável. O ser humano não vai conseguir, por mais que tente, por melhor que sejam as pesquisas e a ciência, vencer todas as doenças, e quando vence uma, aparece outra. E quando vence a outra, aparece a outra. Porém, as doenças servem para mostrar o quê? As nossas limitações, servem para mostrar o quanto somos carentes da graça de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Elas nos assustam. E principalmente nos assustam quando de repente chegam para nós e dizem que nós estamos diagnosticados de uma doença incurável, como um câncer, por exemplo. Apesar de que boa parte dos cânceres hoje sendo tratados no início são curáveis. Nos causam medo? Causam medo. E uma das razões disso tudo é que, humanamente falando,
Nós só temos uma vida para viver e nós queremos vivê-la intensamente, só que esta vida pode encerrar-se a qualquer momento, assim que Deus quiser. Coloque uma coisa na sua mente e no seu coração. As doenças são parte da nossa vida, não há como se livrar delas. Por melhor que seja o seu cuidado físico, os seus exercícios, a sua alimentação, ainda assim você está sujeito a elas. Então, você precisa realmente compreender que as doenças são parte da vida. Outra coisa que você precisa compreender, que os recursos científicos são instrumentos de Deus para a nossa saúde também. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E eu faço questão de me referir a esse versículo continuamente, porque nós temos que entender que nada do que temos, nada do que recebemos é nosso, mas vem de Deus. Até as maiores descobertas da ciência vêm de Deus. E nós devemos ser gratos a Deus pelo avanço da ciência, pelos recursos científicos, pelos médicos, pelos farmacêuticos que temos ao nosso dispor. E mesmo que você não admita, os profissionais de saúde são instrumentos de Deus para nos ajudar. Fábio Damasceno, que é um psiquiatra cristão, ele diz que toda a ciência, todo o conhecimento real e toda a verdade procedem de Deus. As verdades nunca são contrárias entre si. Elas se somam, se acrescentam, se completam. E sejam verdades físicas, sejam verdades biológicas, sejam verdades psicológicas, quer sejam verdades espirituais, elas vão se completar. Às vezes as pessoas, sendo cristãs, olham para a ciência como um monstro ou como algo que realmente nós devemos nos manter longe, mas graças à ciência você está aí. Quando você tem uma gripe, você toma um remédio e logo você melhora. Se você tem uma febre, você toma um antitérmico e você melhora. Por quê? Porque isso é a ciência. Robson Cavalcante, que foi um dos grandes pastores, é um bispo da igreja da nossa época recente, da igreja luterana. Ele diz que o avanço da ciência está no coração de Deus como parte da sua revelação natural, pois nos permite um maior e um melhor conhecimento da própria criação. Como cristãos, nós precisamos receber com bons olhos os recursos dos médicos, os recursos terapêuticos que existem, psicológicos, clínicos, químicos, farmacêuticos, os recursos técnicos e todos os demais especialistas que buscam ajudar o ser humano na sua saúde física e mental. Isso, claro, os profissionais que agem com ética, os profissionais que agem com responsabilidade, que agem com verdade, que fazem isso com propósito, que nós temos os outros, que são minoria, que fazem apenas por interesses financeiros e com interesses apenas maldosos. Profissionais que agem com profissionalismo, que são comprometidos com a vida das pessoas. Isso vem de Deus. Isaías capítulo 38 diz que o rei Ezequias estava doente, e eu preguei sobre isso recentemente aqui. E ele recebeu uma declaração do profeta Isaías de que ele morreria. E ele clamou pela misericórdia do Senhor e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. O que a gente aprende com isso? Que toda enfermidade deve ser diagnosticada e acompanhada por profissionais competentes, porém, é necessário a retaguarda da oração. É necessário conversar com Deus, é necessário caminhar com Ele. Doenças espirituais estão ligadas ao coração endurecido. Agora vamos falar da parte interna, aqui de dentro. Doenças espirituais que te deixam com um vazio profundo, que te deixam realmente entristecido, que faz com que você acabe tentando afogar aquelas dores, aquelas mágoas a partir de diversas ações. Um coração endurecido, uma mente pervertida, uma consciência que está marcada e dominada pelo pecado, esta gera doenças espirituais. Agora, pela fé em Deus, nós podemos buscar a Ele e encontrar nele a cura para as nossas enfermidades, principalmente
as espirituais. E é claro ressaltar, compete a Deus e somente a Ele, se assim desejar, nos curar. Se Ele não desejar, ponto. Se Ele não desejar, ponto. Nós precisamos observar que avançamos a ciência de tal forma que doenças que até certo tempo eram verdadeiros terrores sobre a humanidade, hoje são tratadas e curadas por medicamentos. Você que tem um pouco mais de idade, se lembra das doenças do passado, que eram comuns entre nós quando crianças. Logo em seguida vieram as vacinas e tudo isso se transformou em passado. Agora lembre-se de uma coisa, duas coisas importantes já. Primeiro, as doenças fazem parte da vida. E segundo, os recursos científicos são instrumentos de Deus para nos abençoar. Agora a terceira coisa que eu queria falar para você nesta noite. Cultive uma vida saudável e equilibrada. O que significa uma vida saudável? Tem um psicólogo e teólogo chamado J. Harold Hellens, que em um trabalho sobre psicoteologia, ele disse o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não mera ausência de doenças. Olha só. É um bom estado do corpo, mente sadia, integridade de emoções que torna possível a mais alta qualidade de serviço e vida eficientes. Saúde é a qualidade resultante de todo o funcionamento do indivíduo que o capacita a viver uma vida pessoalmente satisfatória e socialmente útil. Saúde é a condição na qual o indivíduo é capaz de mobilizar todos os seus recursos intelectuais, emocionais, físicos, para uma vida excelente. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro, e você que tem aí mais de 45 para cima vai lembrar-se daquele desenhinho de Hanna-Barbera que tinha o leão da montanha e a hiena, o Lippe e o Hard. O Lippe era um leão extremamente otimista em tudo, e o Hard era uma hiena que, apesar de a hiena ser retratada como um bicho sorridente, era o cara mais reclamão do planeta. Nada funcionava, nada dava certo, nada era bom para ele. E algumas pessoas são assim. Vivem reclamando. Nada está bom, nada está legal, nada funciona, tudo está horrível. E quanto mais você fala, pior fica a sua situação, porque há poder nas suas palavras e Satanás está ouvindo o que você está dizendo e ele vai fazendo com que a sua vida se torne ainda pior. Olha, 3 aspectos que podem ajudar você a mudar a tua saúde mental, a sua saúde física e você caminhar de forma diferente. Primeiro, tenha uma visão integral da vida. Nós não podemos distribuir o nosso organismo em compartimentos. Sabe o que é isso? Uma caixinha para a saúde física, uma caixinha para a saúde emocional, uma caixinha para a saúde... Não tem como. Nós não podemos distribuir o nosso organismo em compartimentos. A nossa saúde depende de estarmos bem em todas as áreas da vida. E quem não cuida da sua mente e do seu espírito corre o risco de ficar doente. Marco Aurélio Dias da Silva escreveu uma fala interessante. Ele diz assim: quem ama não adoece. Quem ama não adoece. Isso significa que problemas sentimentais ou afetivos, preocupações ou ansiedades afetam o nosso corpo, afetam o nosso organismo. E tenha uma visão feliz. Ser feliz é o maior anseio de todas as pessoas. E isso inclui você. Isso inclui você. O mundo está cheio de gente infeliz por aí.
E essa infelicidade não fica somente nas pessoas, elas acabam contaminando os outros que estão ao seu redor, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas mal amadas, pessoas mal amantes, indesejadas, estão aos montes circulando por aí. E não é diferente no meio cristão. Há pessoas que falam estar felizes em Cristo, mas por dentro são pessoas que vivem mal a vida. Preste atenção, isso pode gerar muitas doenças, isso pode te matar. Quero te dizer uma coisa: pessoas felizes contagiam. Pessoas felizes, com o seu bom humor, fazem com que as pessoas ao seu redor se sintam com otimismo, com coragem, com alegria e ficam para cima. Esse tipo de pessoas é a boa companhia que você precisa, são agradáveis, transmitem entusiasmo. Então, se você está aí rodeado de pessoas que são infelizes, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas mal amadas, pessoas indesejadas, fique longe, afaste-se. E procure estar cercado de pessoas felizes, pessoas com bom humor, com otimismo, com coragem, com alegria. Esse tipo de pessoa é uma boa companhia e transmite entusiasmo. São pessoas bonitas, por dentro e por fora. Salomão fala lá em Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Outro texto bíblico que nos chama a atenção é de Provérbios 17:22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E aí eu te pergunto, você realmente tem cuidado de si? Como eu disse no início, quando aquele psiquiatra olhou para mim e disse: qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Opa! Às vezes nós pensamos que estamos cumprindo o nosso compromisso enquanto cristãos, nos doando pelos outros, nos doando pelas pessoas, nos matando para fazer as coisas pelos outros, mas estamos esquecendo de nós, e aí nós deixamos de cumprir o mandamento de amar ao próximo como nós nos amamos, amar ao próximo como nós nos tratamos, cuidar do próximo como nós nos cuidamos. Por isso a gente precisa buscar mais saúde e pedir a Deus que capacite ainda mais os cientistas para buscarem a cura para as enfermidades que estão por aí. Mas saiba amar a vida e lutar em favor da sua saúde em primeiro lugar, para depois lutar em favor da saúde dos outros. E eu quero encerrar com 2 versículos. O primeiro deles está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, e foi Jesus quem falou. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que você que está me escutando, você que está me ouvindo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Abundância significa o quê? Transbordando. Imagine esse copo aqui, se eu pegar esse copo e deixar embaixo de uma torneira e a água começar a pingar nele, gota por gota, vai chegar o momento em que ele vai transbordar. E vida em abundância é transbordar, é ter o suficiente para nós, para daí oferecer para os outros que estão ao nosso redor. E Neemias capítulo 8, versículo 10, ele declara: a alegria do Senhor é a nossa força. Como você está nesta noite? Você tem cuidado de você? Para de cuidar dos outros se você não cuida de você. Para de se importar com os outros se você não tem se importado com você. Preste atenção. Eu preciso me amar para depois amar o próximo. Eu preciso cuidar de mim para depois cuidar do próximo. E isto é um desafio de Deus para todos nós. E que você possa refletir e pensar sobre isso.